Olá pessoal, boa noite. Hoje eu vim aqui falar de logaritmos nesse vídeo para responder à solicitação aí dos colegas que tiveram dificuldades aí na última questão da lista de história da matemática, que pede basicamente para demonstrar uma série de propriedades do logaritmo que nós usamos rotineiramente, né? Então, para falar dessas propriedades e suas respectivas demonstrações, a gente tem que ter claro alguns conceitos, né? O primeiro deles seria a definição de logaritmo. A gente sabe que o logaritmo é uma outra forma de você representar a potência, ela na verdade é a forma inversa, né, da potenciação. Então, eu vou colocar aqui em termos bem diretos o que significa isso de entender o logaritmo como forma inversa da potência. É porque assim, se você tem uma potência aqui de números reais, né, de caneta azul, x elevado a um número a igual a y, né, atendendo a algumas propriedades, você pode inverter isso aqui e escrever de outra forma, dizer o seguinte, que o logaritmo de y da base x é igual a a, né? Isso é verdade, atendendo a algumas restrições de domínio, né? Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, mas só para entender o que um quer dizer, né? Um inverso da outra, né? Então, para respondermos aí uma das questões e entender o porquê da primeira propriedade, quando a gente diz, por exemplo, que o logaritmo de, digamos, vamos pegar aqui y vezes z, né? Temos aqui, ó, y multiplicado por z na base x, isso aqui é igual ao logaritmo de y na base x mais o logaritmo de z na base x, certo? Então, como que a gente demonstra esse fato? A demonstração ela parte do seguinte: primeiro, a gente sabe, como na definição, vou utilizar aqui esses mesmos números, x elevado a igual a y é a mesma coisa, você pode reescrever isso como logaritmo de y na base x igual ao valor de a, né? Ok? E então, eu posso dizer também que isso é o x elevado a da y. Então, se eu disser que x elevado a b da z é a mesma coisa de dizer que logaritmo de z na base x é igual a b, ok? Então, agora como que eu relaciono isso com esse resultado? Ó, a propriedade me diz que tem que haver o produto de y vezes z. Eu quero saber quanto é o logaritmo de y vezes z na base x. Então, para saber isso, eu vou multiplicar o y vezes z, né? Então, y vezes z é o que? X elevado a a, que é o valor de y, vezes o x elevado a b, né? Mas a gente sabe da propriedade das potências que produto de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes, certo? Assim, nós temos que y vezes z é igual a x elevado a mais b, né? Então, olha como é escrito, né? Como você representa uma potência e como você transforma essa potência em uma representação logarítmica. Escrever essa potência aqui, ó, é a mesma coisa que eu dizer o seguinte, que o logaritmo de, aqui no caso, aqui ó, nos atendo à definição, x elevado a a igual a y, né? E isso é o que? É o logaritmo de y, ou seja, o logaritmo
do resultado, né, o logaritmo de y vezes z, na base x é igual à potência, é igual a a mais b. Ok? Então, só utilizei a definição aqui de logaritmo. Então, e agora, como que isso nos conduz ao resultado? Aqui já está bem configurado o resultado final. Quem é A? A é log de y na base x. Log de y na base x. Mais, quem é B? É o log de z na base x. E assim, provamos aí o logaritmo do produto, né? Então, o logaritmo de um produto de dois números ou de duas funções é igual ao logaritmo, é igual à soma dos logaritmos em relação à mesma base. Ok? Então, assim, temos o nosso primeiro resultado. O segundo resultado, ele vem diretamente dessa propriedade, a gente pode demonstrar aqui, é aquele que diz que o logaritmo, não do produto, mas da divisão, né, y sobre z na base x, é igual ao logaritmo de y na base x menos o logaritmo de z na base x. Né? Então a gente vai utilizar exatamente o mesmo passo a passo da demonstração anterior para chegar nesse resultado. Né? Então, aqui ó, eu nem vou escrever novamente, a gente definiu x elevado a como sendo y e x elevado a b como sendo z. E aqui as respectivas representações logarítmicas. Né? Então, se eu for dividir y sobre z, então y dividido por z é x elevado a a dividido por x elevado a b. Né? Então, divisão de potências de mesma base, eu conservo a base, ó, y elevado a z vai ser o quê? Eu conservo a base e subtraio os expoentes, menos b. Ok? Então, novamente, colocando isso aqui na forma de logaritmo, como eu fiz na definição, né, onde x elevado a igual a y, isso é logaritmo de y, ou seja, é o logaritmo de y sobre z, vou colocar aqui embaixo, logaritmo de y sobre z na base x é igual a a menos b, ok? Mas, quem é a e quem é b? A é o log de y na base x, então vou colocar aqui, ó, log de y sobre z na base x é igual ao log de y na base x menos o log de z na base x. E assim eu tenho o segundo resultado demonstrado. Ok? A gente vê que é bastante simples, mas assim só tem que ter cuidado com com o passo a passo, né? Trabalhar direitinho com a definição, a gente chega nos resultados. Então, a outra propriedade é que diz o seguinte: o logaritmo, vou continuar usando aqui o y na base x, aqui é o y na base x, só que é y elevado a n, né, na base x, é igual a n vezes o logaritmo de y na base x. Né? Então, como que a gente vai demonstrar isso? Para demonstrar isso, a gente vai utilizar o resultado já demonstrado da primeira propriedade, que é a da soma. Né? Que a soma o logaritmo do produto de dois números ou duas funções é a soma dos logaritmos desses números ou funções na mesma base. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o logaritmo de y ao quadrado na base x, né? O que é y ao quadrado na base x? É logaritmo de y vezes y na base x. Né? Mas o que a propriedade da soma me diz? Que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Então, isso aqui é o logaritmo de y na base x mais o logaritmo de y na base x. Uma coisa somada com ela mesma é duas vezes essa coisa. Então, 2 log de x.
Então a gente vê que esse 2 que estava aqui na potência, ele partiu para cá, para frente, multiplicando o logaritmo no resultado. Mas, para a gente ter certeza de que isso vale para n, né, isso aqui é só para ilustrar o resultado, vamos colocar aqui como está na definição, né, da propriedade que eu quero demonstrar. Que y, logaritmo de y elevado a n na base x é o quê? É o logaritmo de... O que é y elevado a n? É y vezes y vezes y, né? Isso n vezes, né? Vou deixar aqui bem claro que esse produto está sendo efetuado n vezes, né? Então, pela propriedade da soma, né, eu vou ter que isso é igual ao log de y na base x mais log de y na base x, assim, somando quantas vezes forem esses números n, né? Então aqui, ó, eu estou somando n vezes o log de y na base x por ele mesmo, né? E o que dá nisso, então? Logo, log de y elevado a n na base x é uma coisa somada com ela n vezes, é n vezes essa coisa. Log de y na base x. E assim eu tenho a terceira propriedade demonstrada. Ok? Então, a próxima propriedade, qual é mesmo? Sim, da mudança de base, né? A mudança de base que diz assim: propriedade da mudança de base. Diz que o log de x na base A é igual ao log de x na base B dividido pelo log de A na base B. Né? Como que vamos demonstrar? Essa talvez seja a que seja um pouco mais difícil de demonstrar em relação às demais, mas dá para fazer se a gente fazer algumas considerações iniciais. Né? Então, lembrando que lá no início a gente definiu que o log de x na base A é y, né? E vamos dizer aqui também que o log de x na base B é igual a z. Né? E vamos relacionar aqui esse A e esse B da seguinte forma, dizer que o log de A na base B é igual a um número k qualquer, certo? Fazendo essas considerações, a gente tem o seguinte, usando esses dois aqui, colocando em forma de potência, a gente tem que A elevado a Y é igual a X, né? E B elevado a Z, não, B elevado a Z também é igual a X. Né? Então, e aqui ainda posso considerar esse outro, colocar em forma de potência, B elevado a K é igual a A, certo? Então, olha só, eu tenho que A é B elevado a K. Então eu pego esse valor aqui, B elevado a K, e substituo no A da minha primeira expressão. Né? Vai ficar assim, ó, B elevado a K, né? Mas o A não está elevado a Y, então é B elevado a K elevado a Y. Isso é igual a X. Né? Então, isso me diz o quê? Potência de potência, né? Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então eu tenho que x é igual a b elevado a k vezes y, certo? Então, ok. Então como é que eu represento essa igualdade aqui na forma de logaritmo? Né? Pela definição, eu tenho que o logaritmo, o que é isso aqui? É o logaritmo de x na base b é igual a k vezes y. Né? B elevado a k vezes y igual a x. Então, tá certo. Representei essa exponencial aqui, essa igualdade, né, na forma de um logaritmo.
certo? Então, ok, fazendo isso, log de x na base b, eu tenho, quem é k? K eu defini como sendo log de a na base b, lá no começo. Então, eu vou substituir o k por log de a na base b, vezes, quem é y? Y foi definido como log de x na base a. Log de x na base a. Né? Então, aqui já dá para visualizar o resultado que eu quero, né? Eu pego esse log de a na base b, passo dividindo, aí eu vou ter log de x na base b dividido por log de a na base b. E o resultado disso vai ser o quê? O log de x na base a. Né? Então, olha só o que é interessante, né? Essa propriedade é uma das mais úteis na resolução de problemas que envolvem logaritmo. Por quê? Porque ela nos permite escolher uma base conveniente para o nosso problema. Né? Então, você vê que a base b desapareceu. Né? Aqui só aparecem os números x e a. Então, em determinados problemas, quando é conveniente fazer uma mudança de base para uma base que você queira trabalhar, que seja mais útil para fazer cancelamentos ou agrupamentos, você pode utilizar essa propriedade para escolher a base que você quer, no caso aqui eu escolhi a base A, e ter um novo resultado de logaritmo. Né? E essa daqui é a última propriedade a ser demonstrada. Né? Então, espero que tenha ajudado. Busquem alguns exercícios, alguns exemplos, né? E também estudem os intervalos de domínio onde esses logaritmos são possíveis, né? Aqui eu não mencionei de propósito para que vocês pesquisassem. Então, tem certos intervalos aqui onde não faz sentido falar de logaritmos, né? Então, fica aí como tarefa de casa vocês descobrirem quais são e onde que essas propriedades se adequam, ok? Então, no mais é só isso e bons estudos a todos.